Graça e paz, meus amados irmãos. Dia 3 de janeiro de 2021 e mais uma vez o Mestre nos chama Vencear. Queria dar continuidade, né? Início do ano, primeiro vídeo que eu vou fazer de 2021. Aos irmãos que ainda estão nas casas, né? Por conta do coronavírus. E para todos os santos, né, sendo convidados pelo Mestre mais uma vez para estar partindo pão nas suas casas, com as suas famílias e estarmos em comunhão, né, com o nosso Senhor, comendo do pão, tomando do vinho, que o Senhor é verdadeiramente a nossa comida e nossa bebida. O Senhor é o nosso sustento, Ele é o nosso escudo e broquel. O Senhor, Ele é nossa fortaleza. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor, Ele verdadeiramente tem cuidado de nós. E eu queria estar trazendo uma palavra, né, nessa manhã, dia 3 de janeiro, domingo, para que os irmãos estejam meditando, né, dando sequência, né, ao nosso estudo com relação à questão da autoridade, né, autoridade do Espírito, reconhecimento da autoridade do Espírito, que também é um dom da provisão da ressurreição do nosso Senhor. Na ressurreição do Senhor, na obra da cruz e da sua morte, da sua ascensão e da sua ressurreição, nós recebemos bênçãos, né, benefícios do Senhor e provisões, né? E a autoridade do Espírito Santo, ela é uma provisão da ressurreição do nosso Senhor, da sua ascensão e derramamento do seu Espírito, né? E o assunto que eu quero estar falando com os irmãos é esse, da gente estar reconhecendo a autoridade do Espírito na vida dos irmãos e os irmãos reconhecendo também na nossa vida, quando é a autoridade do Senhor, né, aprendendo por experiência, né, aprendendo a ouvir a voz do Espírito, para a gente não estar indo de contra, né, contrário à autoridade do Senhor, contrário ao próprio Senhor, né, à vontade do nosso Senhor. E eu vou estar tocando em alguns assuntos, né, de julgamento ainda aqui nessa terra, julgamento ainda aqui nessa vida, e o julgamento no reino, né, do milênio, reino milenar do Senhor. Amém, irmãos? Então eu queria estar começando lendo um texto de João, né, que a gente já dando sequência, a gente vai lembrar um pouquinho, né, que a gente já leu no vídeo anterior, e a gente vai prosseguir um pouquinho mais. Então é João, Evangelho de João 18, a gente vai ler o versículo 37, João 18, 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Só até aí. Então a gente vê, né, percebe que o Senhor aqui, ele diz que ele é rei, ele se declara rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, né, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então esse é o primeiro ponto, né, que eu queria tocar com os irmãos, que o reino de Deus ele é estabelecido pelo ouvir da verdade. Quando nós ouvimos a voz do Espírito, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós reconhecemos a autoridade do Senhor, que vem do Senhor, né? Quando nós temos ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, então nós reconhecemos a autoridade vindo da boca do próprio Senhor, né? A gente leu, né, que da vez passada
Mateus, vamos ler de novo Mateus 20. Mateus 20. É aquela conversa conhecida dos discípulos, né, com o Senhor. 20, Mateus 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, adorando-o, e pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podes vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhes: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo, porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então a gente vê que a autoridade, né? A autoridade dessa terra, a autoridade terrena, uma autoridade da vida secular, né? Ela é estabelecida dessa forma, né? Versículo 25, Jesus chamando-os disse: Sabeis que os governadores e os povos os dominam. Então, a autoridade nessa terra aqui, a autoridade natural, ela é estabelecida dessa forma, por domínio, por força, por imposição, né? Os governadores dos povos dominam e o que os maiorais exercem autoridade sobre eles, né? Então é uma autoridade terrena, né? Algo aqui dessa terra que é por imposição, né? Por mostrar de força, né? De poder, de eu posso, eu sou o chefe, eu sou o maioral, né? Por imposição. Mas o Senhor está mostrando aqui essa diferença que eu queria dizer, da autoridade do secular, né? E a autoridade no reino de Deus. Voltamos lá para o texto de João, né? Então o Senhor fala, né, que o mesmo versículo que a gente estava lendo, João 18:37, no finalzinho, ele vai falar: Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então a autoridade do Senhor no reino de Deus, ela não é por imposição, nem por força, nem por medo, não da mesma forma que ela é estabelecida no mundo, mas a autoridade ela é reconhecida pelo ouvir da voz, né? E Tiago 3,18 chega a dizer o seguinte, vamos dar uma olhada lá também, Tiago 3,18, livro de Tiago 3,18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, é em paz, é o reconhecer a voz do Senhor. E assim é que se reconhece a autoridade do Espírito Santo, né, na igreja. É pelo ouvir a voz do seu Senhor. Ouvir a voz do seu Senhor por intermédio da leitura da palavra. Quando você lê a palavra, você ouve a voz do Senhor, né? Quando essa palavra ela toca no seu ouvido, você ou não somente ela entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Não é esse tipo de ouvir, mas é aquele ouvir que ela entra no seu ouvido
né, chega na sua mente e ela desce para o seu coração e ela enraiza em você. Essa palavra agora, ela se faz carne em você. Essa palavra agora, ela é escrita na sua mente e no seu coração. É esse que é o ouvir autoridade, reconhecer autoridade. Ela se manifesta na sua vida natural como uma vida, né, divina mesmo. É gerado vida em você pela palavra, pelo ouvir a palavra de Deus, pelo reconhecimento da autoridade divina. Amém? Então, dessa forma que é reconhecida e estabelecida a autoridade no reino de Deus, por ouvir a voz do Senhor, né? Não é por imposição, não é por força, nem por violência, nem pelo poder, né? Mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, é estabelecido pelo Espírito, pelo ouvir a voz do Espírito, né? Isso é uma vida de experiência com o Senhor, de experimento. Muitas das vezes a gente começa a nossa vida, a nossa caminhada cristã, a gente não tem experiência com isso. E no decorrer da nossa caminhada, de dia a dia com os irmãos, né, nós vamos adquirindo experiência com o Senhor e vamos sendo treinados, vamos treinando os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Eu queria dar algumas diferenças, né, para a gente perceber nas escrituras aqui como isso acontece. João 10, 27, aqui em João ainda 10, 27, nós já lemos esse livro, já lemos essa escritura, vamos estar só dando uma recapitulada. João 10, 27. A gente vai ler o 11, do 11 até o 18, depois o 27. Eu sou João, Evangelho de João 10, do 11 ao 27, do 11 até o 18, depois a gente vai ler o 27 e 28. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então, assim que é reconhecida a autoridade do pastor, elas ouvirão a minha voz. Quando essas ovelhas ouvirem a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Quando é que haverá um rebanho e um pastor? Quando elas reconhecerem a minha voz, reconhecerem a autoridade do Senhor, né? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para resgatar. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Só esse versículo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então é assim que é estabelecida a autoridade, que é reconhecida a autoridade na igreja, né? Quando as ovelhas ouvem que é a voz do pastor e reconhece e segue, né? Não por imposição, não por medo, não por força, mas é pelo Espírito do Senhor, né? E a gente vê que o 26, aqui nesse mesmo texto, João 10, 26, ele fala o contrário disso que a gente está falando, né? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, todo aquele que é ovelha ouve a voz. Mas a gente ainda tem um período, né, na nossa caminhada cristã, que nós temos
dificuldade de reconhecer a voz do Senhor. Ainda não temos ouvidos treinados, né? Vamos ver em Cantares, livro de Cantares, a gente vai ver isso. Cantares de Salomão. Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Tem Bíblia que fala Cantares de Salomão, tem Bíblia que vem Cântico dos Cânticos. Não, então isso aqui fala, irmãos, de uma fase da nossa caminhada cristã, que nós ainda não temos os ouvidos treinados para ouvir a voz do pastor, e nós somos conduzidos, né, pelo Senhor, observando os irmãos, né, os irmãos mais velhos, né? A gente ainda não tem uma experiência nossa, íntima com o Senhor. Então, no começo da nossa caminhada, a gente é guiado pelos irmãos mais velhos, né? Cântico dos Cânticos 1, 7. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 7. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacenta o teu rebanho? Onde fazes repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Quer dizer, não sabe onde o pastor está. Está perguntando, onde apacentas o teu rebanho? Não sabe. Aí o esposo fala, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Então essa aqui é a direção do amado, né, do esposo. Sai-te pelas pisadas dos rebanhos, né? Então o Senhor fala, segue as outras ovelhas. Se você não sabe onde está o pastor, você segue as ovelhas, não a ovelha desgarrada, a ovelha rebelde, mas aquela ovelha que você vê que ela está seguindo o pastor, segue ela. E no começo da nossa caminhada cristã a gente está assim, né? A gente às vezes não tem uma experiência mais profunda com o nosso Senhor e nós vamos seguindo as ovelhas mais velhas. Seguindo as ovelhas mais velhas, aquelas ovelhas comprometidas com seu pastor, aquelas ovelhas que já têm os ouvidos treinados para ouvir a voz do seu pastor, né? Seguindo essas ovelhas, a gente encontra o pastor, a gente chega até onde o pastor está pastoreando, o pastor da nossa alma, né? Então essa é uma dica, né, que o Senhor nos dá, e é uma fase, né, mas o Senhor ele quer falar com cada um de nós, né, quer ter uma experiência com cada um de nós que a gente vai tendo, né, conforme a gente vai amadurecendo, e quando chega o momento certo, o Senhor mesmo ele nos toma, né, para a gente começar a ter experiências mais profundas com o Senhor. Então esse é o primeiro sentido, né, irmãos? A gente não, às vezes a gente não segue com as nossas próprias pernas. A gente tem que observar os irmãos, a gente tem que ouvir os irmãos, reconhecer que os irmãos são mais experimentados que a gente, tem mais experiência com o Senhor, e a gente segue a pisada dos rebanhos, né? Queria ler agora um outro texto, para a gente ver também a experiência de Samuel, lá em 1 Samuel. 1 Samuel. A gente vê interessante, né? 1 Samuel 3:1. 1 Samuel 3:1 já fala assim, ó, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então, assim, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção com relação a Samuel, que Samuel servia ao Senhor. Samuel já servia ao Senhor ali perante Eli. Né? E muitas das vezes a gente está assim, no nosso início da nossa caminhada, nós servimos ao Senhor, né? Servimos os irmãos, servimos o Senhor, mas a gente ainda não tem uma experiência ainda íntima com o Senhor. Né? A gente não tem os ouvidos aguçados para ouvir a voz do Senhor ainda.
né, com o tempo, com experiência, né, e às vezes com o irmão mais maduro nos instruindo, a gente adquire essa experiência. Muitas das vezes a gente tem a necessidade de ouvir um irmão mais maduro nos dando uma direção, né? Como Eli deu aqui para Samuel. Então a gente vai ver aqui, ó, versículo 7. Versículo 7 fala assim, ó: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então, versículo 1 diz que Samuel servia ao Senhor. Samuel servia. No versículo 1 diz que ele servia. No 7 diz que ele ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então ele não tinha uma experiência ainda íntima com o Senhor, né? E a gente conhece um texto conhecido dos irmãos, né? A gente vê que no versículo 4, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Mas Samuel não tinha experiência com o Senhor, não conhecia a voz do Senhor. É o assunto que a gente está falando, né? Quando a gente está ainda determinada fase da nossa caminhada cristã, a gente ainda não tem ouvido aguçado para ouvir a voz de Deus. E Deus estava falando com ele ali, com Samuel, e Samuel não reconhecia a voz de Deus, ainda que ele servia a Deus, que ele era reto, né, que ele era temente a Deus, mas não conhecia, porque não tinha experiência. Versículo... E Samuel, né, ele respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então ele confunde a voz de Eli com a voz do Senhor. Às vezes a gente está assim, né? Às vezes tem um irmão falando, é Deus falando, aquele irmão e ali a gente está falando, não, é o irmão que está falando, mas é Deus falando conosco. E a gente tem que estar com o ouvido aguçado para a gente, né, reconhecer a voz de Deus através da vida dos irmãos. Versículo 6. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou e foi até Eli, porque ele achava que era o irmão que estava falando, que era sacerdote, né, no caso ali, Eli. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Aí é o versículo que eu falei, 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. 8. O Senhor, pois, chamou Samuel a terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli, achando que era Eli que estava chamando ele. E disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Versículo 9. Por isso Eli disse a Samuel, vai, deita-te, se alguém te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi Samuel para o lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Muitas das vezes a gente tem que ter um irmão mais velho, mais experimentado, para falar e para nos exortar com relação ao ouvir da palavra de Deus, né? Ó, irmão, quando você ouvir essa mensagem de novo, essa voz de novo, você prontamente fala assim, ó, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu vejo muitos irmãos, às vezes, né, falando de mensagem, né? Poxa, essa mensagem eu ouvi semana passada, essa semana a mesma mensagem, e daqui a pouco novamente a gente vai de repente num outro local e a mesma mensagem. E eu já começo a ficar preocupado quando isso acontece. Porque se o Senhor está falando e está repetindo a mesma mensagem várias vezes, é porque provavelmente nós não estamos dando ouvido ao que o Senhor tem falado. Então tem a necessidade de alguém chegar para a gente e falar assim, ó, irmão, quando você ouvir essa mensagem de novo, quando você ouvir a voz do Espírito, reconhece a autoridade do Espírito e fala assim, ó, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vai meditar naquela palavra, vai ler, vai meditar naquele texto ali para ver se realmente você está
se você está obedecendo aquele mandamento ou se você está errando em alguma coisa. Porque nós somos propícios a isso, né? Livro de Josué, vamos lá no livro de Josué. Livro de Josué 1, texto também bem conhecido. Josué 1, 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para terdes o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Né? Então aqui, a gente vê aqui que Josué, né, se não fosse preciso e necessário, o Senhor não tinha falado isso para Josué, para meditar no livro dessa lei dia e noite, para fazer tudo conforme está escrito, para você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Muitas vezes o Senhor está falando conosco, Ele está repetindo e a gente fica se desviando, né? A gente se desvia para a direita e para a esquerda da voz do Senhor. A gente não reconhece a autoridade do Espírito, né? Então a gente às vezes tem a necessidade de um irmão mais velho de nos instruir. Quando você ouvir a voz do Senhor, se dirige a Ele de novo e fala, Senhor, que o teu servo ouve. Medita nessa palavra dia e noite. Vê se você está se desviando dela. Mas não é bem assim não. Eu não entendo bem assim não. Eu acho que não é dessa forma não. Eu acho que não é assim. Isso aí era lá para o Velho Testamento, isso aí não é para mim, não é para hoje, isso é foi para outro tempo. Mas o Senhor lhe fala, medita nela, medita nessa palavra. É que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Amém, irmãos? Vou voltar lá para o texto de João. Então, irmãos, esse é o primeiro sentido, né, de uma fase da nossa caminhada cristã. É nós reconhecermos a voz do Senhor, reconhecermos a autoridade do Senhor nas Escrituras, ouvindo a voz dele nas Escrituras, ouvindo a voz do Senhor na boca dos irmãos, né? Quando a palavra ela é pregada, quando a palavra ela é ministrada, reconhecendo que tem uma autoridade ali, e a autoridade ela é do Senhor mesmo, é o Espírito Santo anunciando a sua vontade na boca dos irmãos ou nas Escrituras, né? Quando a gente ouvir a voz novamente, fala prontamente assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então essa é uma fase, você reconhecer a voz. Para você reconhecer a autoridade, né, nas Escrituras, na palavra de Deus, reconhecer a voz do Senhor nas Escrituras e na boca dos irmãos. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma segunda parte, porque já está muito avançado o vídeo. Eu vou fazer uma outra parte aqui, porque senão vai ficar muito grande e daqui a pouco o próprio vídeo ele corta. Tá bom? Eu vou continuar num outro vídeo. Graças e paz.